Aquela manhã está muito linda. E o nosso Protinha já tá conversando com a sua comandante. É a comandante do comandante. No próximo capítulo, o Protinha tava lá conversando com a fada. E ele questiona ela, como assim ele tá sendo enviado para os batedores? E mais uma vez, o tempo se passa. E lá no cafofo do Prota, alguém pergunta pra ele se por acaso ele irritou o comandante da companhia. O Protinha vai lá e responde pro ferreirozinho, questionando ele o que ele teria feito pra fazer tal coisa. Em resposta a isso, ele questiona então por que de acho ele mandaria o Prota pra lá. Então o Protinha segue pensando se por acaso a fada vai eliminar ele, só porque o Craig não tá mais ali. E no momento seguinte aparece o Bárbaro e fica perguntando pra ele se realmente ele vai pra aquele lugar. Ele segue falando com a cara um pouco suspeita, dizendo pro Prota que ele sabe que ele pode ajudar ele se ele quiser. E o Protinha já segue falando, e não é como se ele pudesse usar esse machado no seu superior, como o próprio Bárbaro pode fazer. E o Bárbarozinho fala com a cara de bunda, dizendo que não era isso que ele estava planejando. O nosso herói só menciona pro Bárbaro ficar de boa, que ele já tem um histórico um pouco ruim de fazer essas coisas. Quando o Prota se vira, ele observa lá um Super Xandão orando. Ele tá rezando tão alto que é possível escutar. E o coitado fica lá falando, dizendo pra Deus o porquê ele fica testando seus pobres servos e por que ele tá tirando o seu precioso pequeno líder do esquadrão. O Protinha vendo aquela situação, ele só fica pensando o que deu nesse esquadrão dele. Parece que ficaram cada vez mais loucos. Até o personagem baiano, ele levanta um pouco o seu rosto pra olhar o Prota. E ele fica falando, você sabe que você é barril, e sabe muito bem que eu posso ir no seu lugar. Ele fala quase desse jeito, até o sotaque tá escrito assim, cara, pode acreditar. Em resposta a isso, o Protinha até fala que outros poderiam ir, mas com certeza o baiano não vai no seu lugar. E os outros lá ficam zombando do baiano. O Bárbaro até pergunta pra ele se por acaso ele entrar no meio do mato, ele tá querendo se perder. Nesse momento, o Jackson questiona o Prota. Ele fica perguntando se eles mandaram o Prota para explorar os campos da grama alta. Então ele fala para ele prestar muita atenção nas mudanças do som da grama, perceber os distúrbios. Esse é o primeiro passo para superar uma emboscada. O Bárbaro, ouvindo aquele blá blá blá, ele já começa a espravejar e fica falando que esses bastardos sorrateiros acham que pode ensinar algo de novo pro seu líder. E ele fica lá brigando com o Jackson, espravejando pra cima dele. E o Protinha só fica pensando que ninguém vai evitar com que esses doidos fiquem brigando sem ele ali. E o Protinha fica pensando consigo mesmo, que com certeza até ele concorda que não tem ninguém tão melhor quanto ele pra esse. Quer aprender a fazer no mínimo R$ 300 por dia, sem aparecer e utilizando apenas o seu celular? Te ensino de forma rápida e prática. Se você não conseguir aplicar tudo em até 7 dias, devolvo todo o seu dinheiro. Aprenda no link da bio.